Mas aí o Atlético Mineiro vira, mais uma vez com o Arana sendo decisivo, faz um golaço e dá assistência para o segundo. O Paulinho, ex-Vasco, e essa lei do ex que é surreal, gente. Como sai gol de ex, o Paulinho faz o gol, comemora. Aí alguns dizem, falta de respeito. Eu não acho, gente. O cara faz um gol, não é porque ele foi revelado pelo clube, ele não deixa de ter carinho e gratidão pelo Vasco, porque ele comemorou um gol contra o Vasco. Comemorou porque é um gol de Libertadores, é um gol de semifinal de Libertadores, pô. Como é que não vai comemorar com a emoção que ele tem no lance? Agora, Mauro César Pereira, a gente vai falar sobre o Vasco também, mas sobre o Atlético Mineiro, porque o Atlético, até eu aqui, acho que você também, a gente já criticou muitas vezes a campanha do Atlético no Brasileiro, que o Atlético começou entre os favoritos, caiu muito, mas nas Copas o Atlético tá indo, né, Mauro? E agora ainda com a volta do Hulk, que é o seu principal jogador, o Atlético está na semifinal da Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo. E está na semifinal da Libertadores contra o poderoso River Plate. Claro, não se sabe o que vai acontecer. Mas pode ser que um ano que começou de uma forma bem questionável no Atlético Mineiro, possa ser que termine de uma forma sensacional, Mauro César Pereira. Tá em duas frentes ainda, né? Vai ter esse desafio de enfrentar o River na Libertadores. O River está muito motivado porque pode fazer a final no seu estádio se passar pelo próprio Atlético. O técnico Milito conhece bem o adversário, vários confrontos contra o Marcelo Gallardo quando treinava times na Argentina, o último deles o Argentino Júnior. Tem a possibilidade de avançar e ontem saiu em vantagem de um gol apenas, não é uma vantagem grande contra o Vasco. Teve aí volume e tal, virou rapidamente no primeiro tempo ainda, né? Mas eu imaginava que o Atlético no segundo tempo pudesse fazer mais. Quando virou o jogo, eu imaginava que o Atlético pudesse talvez buscar aí uma vantagem maior, vantagem pequena, e o Vasco tem ido bem em disputa de pênaltis, né? Já avançou algumas vezes na Copa do Brasil dessa maneira. Tem que vencer de 1-0 para levar para os pênaltis. Flávio. Também acho que a vantagem foi pequena. O Vasco faz o gol com o Coutinho, que infelizmente machucou de novo, né? Mas o Vasco faz o gol com o Coutinho e aí o Atlético tem que correr atrás e virou, menos mal, claro, ele tem 2 resultados a favor dele no jogo do Rio. Ele pode empatar ou ganhar de novo. Mas tá curto. Acho que o Vasco tem condição de reverter a situação. Ainda entendo que o Atlético é favorito, permanece favorito, agora ganhou, como eu já falei, tem 2 dos 3 resultados, mas entendo que o resultado foi muito curto. Acho que precisaria ter feito uma vantagem maior pelo que a gente imaginava, ou pelo que a gente imagina em termos de elenco de um time e de outro. Aliás, o Vasco, na média, tem jogado melhor do que o Atlético. O Atlético tem uma reagida aí, como foi colocado, mas na média o Vasco tem jogado melhor do que o Atlético Mineiro nas últimas rodadas. É um Vasco que... O jogo vai ser em São Januário ou no Maracanã, Mauro? São Januário. O Vasco em São Januário, ele é muito forte, hein? O Vasco em São Januário realmente, né, tem até a música da torcida, que São Januário é o caldeirão. Agora, com relação à atuação de ontem, Mauro, e ao Felipe Coutinho, por quê? Muita gente diz, poxa, que azar, Felipe Coutinho machucou de novo. Gente, é o que eu falo, será que é azar? Ou será que os clubes contratam sem estudar? Ou será que os clubes contratam sem ver o retrospecto recente? Há muito tempo que o Felipe Coutinho sofre tantas lesões. O Felipe Coutinho já saiu do futebol europeu por causa desse episódio de lesões. Estava no futebol do Catar, não despontou tanto no futebol do Catar. Eu não sei, Mauro, a sua opinião, mas não sei se é só, que pena, coitado, que coincidência, mais uma lesão. O cara deve ter jogado 3 ou 4 jogos e nem todos o tempo inteiro e já sofreu outra lesão. Pois isso é a trajetória, infelizmente, do Felipe Coutinho, essa já há algum tempo. Inclusive, quando ele chegou no Vasco, já imaginávamos isso, né? Que ele teria problemas físicos. Qual é o caso do Ramos Rodrigues, gente? No São Paulo. Não tem muita diferença, não. O jogador com históricos de lesões não consegue ter sequência de partidas. É um ótimo jogador. A jogada do gol mostra isso, né? Como ele tem recurso, mas o Vasco não pode contar com ele. O Vasco vai ter que trabalhar sempre assim. Quando der, vou ter o Coutinho, mas nem sempre eu vou ter esse jogador. É meio
Eu falei isso desde que ele veio, eu achei legal, é bom pro Vasco, pra autoestima do torcedor. Mas, Flávio, eu não sei se é uma surpresa. A gente comentava muito aqui. A gente falava, será que o Felipe Coutinho vai ter uma sequência no Vasco? Será que ele vai conseguir ter uma sequência que não vem acontecendo já há alguns anos da carreira dele? Porque é uma pena. Olha o golaço que fez o Felipe Coutinho. Entrou contra o Flamengo, fez gol. Agora fez um belo gol contra o Atlético Mineiro. E já deve ficar fora agora mais uns 6, 7 jogos. Pode ser que se torne uma situação parecida com a do Renato Augusto. Entendeu? Joga muito bem em 2 jogos. Fica fora 10. É como era o Renato Augusto no Corinthians, né? Porque no Fluminense nem tanta chance ele recebe. Mas será que isso vai se tornar uma realidade para o torcedor do Vasco, que alimentou uma confiança, uma esperança de que o Felipe Coutinho fosse ser o grande jogador que ele foi na seleção brasileira e no Liverpool? O Felipe Coutinho, o grande momento dele foi realmente no Liverpool, foi uma coisa extraordinária que ele fez. Quando ele foi para o Barcelona, a coisa já não fluiu tão bem. E as contusões, elas encurtaram o alto nível da carreira do Coutinho. Quando ele volta, e na condição que ele voltou, né, ele voltou por ser vascaíno, ele deixava um grande ponto de interrogação. Quando ele jogar, ele vai ser muito útil. Agora, realmente, o número de jogos dele é muito difícil da gente imaginar que seja grande. Eu espero que sim. É muito bom ver o Felipe Coutinho jogar. Um jogador com toque diferente, um jogador de um nível muito alto, né? E é legal, é um jogador bom de se ver jogar. Mas, né? Infelizmente, a carreira dele não foi o que poderia ser, muito pelas contusões. Não é uma coisa de agora. Eu imagino que o Vasco fez a contratação, fez a negociação com ele, que até me parece foi numa condição diferenciada por ser o Vasco, da parte do Felipe Coutinho, sabendo do risco que corria, né? Não dá para culpar o Felipe Coutinho por um problema que, obviamente, não é nem um pouco agradável a ele. A carreira dele poderia ter sido muito maior se não fosse problema de contusão. Infelizmente, a coisa ainda persiste. Agora, para o jogo de volta, a gente tem um Vasco que se classificou contra o Atlético Paranaense, que costuma ser forte em mata-matas, né? O Vasco eliminou o Atlético Paranaense com um jogador a menos por mais de um tempo. Foi o fim do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Fez o gol que classificou o Vasco com um jogador a menos em campo e está classificado aí para a semifinal da Copa do Brasil. É claro, seria muito ficar em cima do muro dizer que o Atlético não é favorito. O Atlético é favorito, na minha opinião. Porque tem um time mais forte, não é só porque ganhou em casa. A gente está falando de um time que tem 4 jogadores, na minha opinião, decisivos. Não sei se você concorda, Mauro. Hulk, Scarpa, Arana e o Paulinho. Para mim, são 4 jogadores muito decisivos desse Galo. No Vasco, você tem o Verratti, que é o jogador do Vasco, é o cara que faz tudo que é gol do Vasco, e teria o Felipe Coutinho, que não tem mais, que provavelmente não vai ter para o segundo jogo da semifinal. Não sei se ele vai se recuperar a tempo da lesão para a semifinal. E eu acho que isso faz diferença em jogo grande. E eu quero saber, Mauro, você também acha o Atlético favorito, mas eu acho que o Vasco tem totais chances de reverter? Ou pode ser uma final histórica para o Vasco, que há tanto tempo, se eu não me engano, desde 2011, na Copa do Brasil, não chega numa final de expressão assim nacional? Olha, assim, eu acho que o Atlético tem um favoritismo, está em vantagem, tem um time melhor, né? Você lembrou bem, jogadores de caráter decisivo que fazem parte do elenco do Atlético, né? Mas o jogo é em São Januário, o Vasco tem que fazer 1-0 para levar a disputa para os pênaltis. O Vasco vai tentar, é o jogo da vida do Vasco. O Atlético tem ainda a Libertadores, que é mais importante do que a Copa do Brasil. Não é a prioridade número 1 do Galo, mas para o Vasco é. Então, acho que o Vasco está vivo, né? Está vivo. E com relação ao Coutinho, já está jogando sem o Coutinho mesmo. Ele reaparece, some, vai e volta, então já está acostumado. E você acha que quem que você acha favorito, Mauro? O Atlético. Flávio? O Atlético é favorito, sim. Tem mais time e tem essa vantagem, né, da vitória. Acho que ele é favorito, sim. Aí você tem o Vasco, né, que precisa reverter esse resultado dentro de São Januário, mas São Januário é um estádio que conquista resultado, tá? São Januário
é um estádio que quando a torcida do Vasco, né, o Mauro também já deve ter tido a chance, até o Flávio mesmo, em cobertura como repórter de campo, de cobrir jogo em São Januário lotado, como a torcida do Vasco diz mesmo. Eu acho São Januário ainda um dos poucos caldeirões que se tem no futebol brasileiro ainda, porque são tantos estádios, a Arena FIFA, eu acho que São Januário e talvez a Vila Belmiro ainda tem esse clima de caldeirão, de torcida perto do gramado. Vocês concordam ou eu estou exagerando? Não, São Januário é um estádio onde o Vasco tem ali o seu habitat, né, e tudo mais. Mas, assim, é só uma vantagem teórica. O Atlético tem um time experiente, tem um time bom e está em vantagem. Só São Januário do Vasco. O Atlético vai ter que jogar bem. O Vasco vai ter que jogar talvez a grande partida no ano para conseguir uma classificação. É surreal, tá? É surreal a situação do Hulk. O Hulk, ele é o vice-líder em participações em gols. Cara, o Hulk, se eu não me engano, ele tem 37 anos. Eu vou até pedir, dá uma olhada pra mim aí, o Hulk do Atlético Mineiro. Quantos anos tem o Hulk? Porque o Hulk, ele não entra em má fase, é surreal. Ele tem, vice-líder em participações em gols, 10 entre os jogadores da Série A no segundo semestre de 2024. São 15 jogos, 8 gols e 2 assistências do Hulk. 38 anos, cara. O Hulk é a prova viva, tirando também Cristiano Ronaldo, desses caras que se cuidam. E que é impressionante a força física desses caras mesmo com a idade. Então, 38 anos e ele tem 15 jogos entre os times da Série A no segundo semestre. 8 gols, 2 assistências, 70% de conversão de chances claras. É o que tem o Hulk. É bem bizarra essa fase do Hulk mesmo aos 38 anos e ser tão regular nesse Atlético Mineiro. E o Paulinho, que também se tornou decisivo junto com o Arana. Agora, eu vou te dizer, hein, ô Flávio, o Arana eu acho muito impressionante. Porque o Hulk, o Paulinho, eles estão ali na situação de ataque. São jogadores de frente. O Arana é lateral. E é impressionante o quanto o Arana participa de gol no Atlético Mineiro, Flávio. Verdade. E ontem ele também saiu machucado. É uma outra dúvida, né? Aliás, o Arana, 3 jogadores, né? O Arana só tá convocado para a seleção, né? É isso mesmo, né? O Bremer, né, que estava convocado para a Juventus, aí vai ficar um ano fora, infelizmente teve uma condição grave. O Militão saiu com problema e o Arana também. O Arana faz total diferença. Nossa, ele é um jogador de uma eficiência impressionante, participa das principais jogadas ofensivas, toda a movimentação do time do Atlético na parte ofensiva passa por ele. Jogador de alto nível. Se essa contusão dele, eu pelo menos até agora não sei o nível, né, dessa contusão, mas se essa contusão tirá-lo do jogo de volta, aí realmente até esse favoritismo do Vasco começa a virar um ponto de interrogação. E o Hulk é o Hulk, né? O cara forte, o cara diferenciado, o jogador que realmente muda patamar de time e de novo está acontecendo com o Atlético Mineiro. É uma situação aí que o Atlético Mineiro pode perder um dos seus principais jogadores, que é o Arana. O Vasco perdendo o Felipe Coutinho também para esse jogo final. E aí, cara, por mais que não esteja na sua melhor forma física, por mais que não esteja há muito tempo sendo um jogador regular, Felipe Coutinho tem o talento que nenhum jogador do Vasco tem. Nenhum jogador do Vasco tem. Talvez quase nenhum jogador do futebol brasileiro tenha. Se a gente for pegar aí, a gente deve colocar o Estevão de talento, talvez Estevão e Hulk, com um talento semelhante, porque eu não digo Luiz Henrique, que é muita força física, não tem o talento, a técnica do Felipe Coutinho. Então é um jogador raro que o Vasco precisaria muito no seu jogo em casa, mas ainda há tempo, né? Tem que ver qual é a lesão, qual é o grau da lesão para ver em quanto tempo ele volta, mas seria aí complicado para o Felipe Coutinho. Antes de chamar o break, Mauro, o Payet está acima do peso? Porque pelas imagens que eu vejo, eu acho que o Payet está com a camisa muito grudadinha, está acima do peso. Eu acho que já deu engordada. Ele emagreceu e engordou, me parece.
Aliás, o Payet e o Depay, né? O Payet, Depay, Payet, né? Até uma dupla, né? Eles estão fortinhos. O Flávio já falou aqui algumas vezes. Eu adoro o jeito que o Flávio fala, cara. Quando ele quer chamar alguém de gordo, ele tá gordo. Gordo. O Payet também tá gordo, Flávio? É gordo. Opinião, que nem você falou do Depay? Gordo. É um monte de Rames Rodrigues indo pra cá, né? Nossa Senhora. Os caras vêm aqui e comem bem pra caramba, aproveitam o sol e tal. Bola, nem pensar, né? Bola, eles viram bola, né? Gordo pra caramba. O Felipe Coutinho é outra pegada, porque ele veio porque gosta do Vasco. É o caso do Thiago no Fluminense. O cara veio porque gosta do clube, então o cara se dedica. Agora, esses caras aí, putz, será que o Depay veio porque ele ama o Corinthians? Nem precisa amar, né? Basta jogar. Mas ele veio porque era um baita negócio, ele estava descartado do futebol internacional e veio pra cá. E o Payet é a mesma coisa. Aí o cara cai no Rio de Janeiro, ou aqui o Depay em São Paulo, baita cidade, com toda a estrutura pro cara fazer o que quer. Meu Deus do céu, milionários, os caras vão jogar bola, pô. Não tá de sacanagem, tá de brincadeira. Aliás, quando é hora de jogo, acho que eles falam assim, pô, como o jogo atrapalha, né? Tanta coisa boa pra fazer aqui, vou ter que jogar bola e tal. Os caras vêm gordos, ficam gordos. Tudo Rames Rodrigues.